Muito bem, vamos então continuar aqui com o DB Designer Fork. Vou mostrar para vocês uma maneira de nós sincronizarmos aqui diretamente com o MySQL, tá? Usando o driver ODBC. Deixa eu entrar aqui em painel de controle. Ferramentas administrativas, fontes de dados ODBC. Veja que eu tenho duas fontes de dados que foram criadas por mim. T2TRP do tipo MySQL, T2TRP-FB do tipo Firebird. Vou remover as duas para fazer aqui passo a passo, tá? Para você ver como é que a coisa funciona, tá? O primeiro passo é você pegar o conector ODBC lá no site do MySQL, né? Você pode procurar aqui, olha, MySQL ODBC. E ele vai te dar o link para o download do conector ODBC. Aí você vai fazer o download de acordo com a versão do sistema operacional que você está usando, né? O que está no DVD é esse aqui, né? Se você adquiriu o DVD, esses programas estão lá, tá? Se você pegou apenas o vídeo para download, aí você precisa realizar o download dos programas aqui nos devidos sites, ok? Download. Você vem aqui em No Thanks, apenas inicie o meu download, tá? E no final, você vai ter esse arquivo aqui, ó, MySQL Connector. Para instalar é muito simples. Clicou duas vezes, Next. O que ele está pedindo para modificar, reparar ou remover, tá? Porque o meu já está instalado, né? Vou clicar em modificar aí para ver o que acontece. Next. Que ele não está deixando nem modificar nada, tá? Porque já está instalado mesmo. Então deixa eu remover e instalar novamente. Removido. Agora vamos instalar novamente. Ó. Você aceita aí os termos da licença. GPL. Típica mesmo a instalação. Pronto. Tá? Só isso. Instalou o conector DBC. No SQLOG você vai precisar criar o banco, tá? O banco ele já tem que existir. Eu vou apagar esse banco aí. E vou criar novamente o banco de dados T2TI ERP. Tranquilo? Está novamente sem nada, né? Sem tabelas, sem views, sem elemento algum. Agora eu vou abrir o painel de controle. Ferramentas administrativas, fontes de dados ODBC. Eu não tenho nenhuma fonte de dados de usuário. Eu vou criar uma agora, tá? Adicionar uma fonte de dados. Qual é o tipo de fonte de dados que eu vou adicionar? FoxPro, Firebird Interbase, Paradox, Excel, Access. Você vai procurar aqui a do MySQL. Aqui está. Ó. Tá? Nós temos um também para o Oracle, para o SQL Server aqui disponível. Concluir. Nome do data source, eu vou colocar T2TIRP. Descrição T2TIRP. O servidor localhost. Usuário root. Senha root. Qual o banco de dados que eu quero utilizar? T2TIRP. Conexão OK. Cliquei em OK. E ele já criou aqui para mim uma fonte de dados ODBC, tá? Cliquei em OK. Agora eu vou aqui no Fork. Vou clicar em sincronizar. Veja que o ODBC não tem nada aqui, né? Então eu vou criar aqui
uma nova conexão. Essa conexão vai ser do tipo ODBC. Como é que é o nome dela? T2TIRP. Qual é o nome lá que foi dado na conexão, quando nós criamos no painel de controle? T2TIRP. Usuário root, senha root. Ok. Conexão criada. Tá? Vou conectar. E ele já abre aqui essa janela para mim. Aí ele já conseguiu realizar a conexão. Eu vou pedir agora para sincronizar. Ok? Sincronizar aí os meus dados. Aí ele vai aplicar as alterações no banco de dados. Vai deletar tabelas já existentes. E vai executar aqui alguns inserts padrões. Quando ele criar aí a tabela. Se é que existe isso. Que no nosso caso não tem. Tá? Observe mais uma vez que eu deletei o banco, né? E que nesse momento, vou até dar um refresh aqui, eu não tenho tabela nenhuma, tá? Vou clicar então em Execute. E agora é só aguardar, né? Dessa forma que nós estamos fazendo aqui, você não precisa clicar lá em File, Export, SQL Create Script, tá? Copiar, colar lá no SQLOG, não precisa fazer nada disso. É só aguardar aqui a geração, ele vai sincronizar. Quando você alterar alguma coisa nas suas tabelas, né, você vem novamente aqui em sincronizar, pede para executar e ele já vai realizar a sincronização para você. Né? Refresh, olha, estão aí todas as tabelas. Legal? Observe, por exemplo, na tabela DM módulo, eu tenho aqui um código char3, um nome varchar100 e uma descrição text. Né? Eu vou abrir então aqui essa tabela DM módulo e vou fazer uma alteração nela. Olha. Código vou colocar char6. Vou salvar. Vou pedir para sincronizar novamente. Executar. E aí é só aguardar. Ele vai fazer essa alteração para mim lá no banco de dados. Né? Era char3, vai passar a ser char6 agora. Concluído. Quando eu vier aqui, olha, refresh. ADM módulo char6. Né? Devidamente sincronizado, tá? Então é possível sim fazer dessa forma. Aqui nós fizemos com o MySQL. Com o Firebird vai dar um pequeno problema, né? Porque essa janelinha de sincronização ela utiliza alguns comandos que são específicos para o MySQL, como show tables, por exemplo. Então isso aí vai dar um erro lá com o Firebird. Tá? Mas você pode testar isso daí com outros bancos, né? Usando o ODBC do SQL Server, do Oracle, do Postgre, para ver se você consegue passar e fazer essa sincronização direto com esses bancos usando o ODBC. De qualquer maneira, como nós temos os fontes do DB Designer, é possível nós alterarmos isso daí para que essa sincronização ela fique funcionando aí para todos os bancos que nós utilizamos, tá? Ou para qualquer banco que nós queiramos, né? Perfeito, as tabelas foram criadas, mas os dados ainda não estão aqui, né? Os dados aí não tem jeito, né? Você vai ter que vir aqui, abrir o script de dados, selecionar, copiar, colar dentro do SQLOG, botão direito, executar consulta, executar todas as consultas. Tá? O DB Designer Fork ali, no caso, ele vai sincronizar as tabelas, os índices, né? Os dados não. Tá? Esses dados pré-existentes aí, você tem que gerar mesmo. Mas sempre que você sincronizar, você precisa colocar os dados de novo? Não. Tá? Não precisa colocar os dados de novo. Vamos observar isso, olha. Vou dar um refresh aqui no banco. Olha, a tabela banco está com alguns dados, né? Eu vou aqui nesse ADM módulo, vou voltar para char3 novamente. Vou salvar e vou sincronizar.
Será que ele vai apagar os meus dados quando eu fizer isso daí? Vamos esperar que não, né? Concluído. Vamos aqui. Selecionar o banco. Refresh. Primeiro a tabela DM módulo. Vamos observar se ele alterou. Alterou de novo para char3. Agora a tabela banco. E aí, olha. Ele não alterou os dados, não. Tá? Ele sincroniza e não exclui os seus dados. Não tem problema. Tranquilo? Então, uma outra forma de fazer. Você pode achar mais fácil assim. Tá? Fica aí essa opção para você sincronizar aí o modelo de dados do DB Designer com o MySQL.